Você já se perguntou o que realmente se esconde por trás das palavras da Bíblia? E se eu te dissesse que as histórias que conhecemos desde a infância, as parábolas e os salmos, são apenas a superfície de um oceano de segredos? Que por baixo da camada literal existe um código, uma linguagem simbólica esperando para ser decifrada? E se as chaves para entender os maiores mistérios da existência humana e do universo estiverem contidas nesse texto antigo, ocultas à vista de todos? O que aconteceria se começássemos a ler a Bíblia não apenas com os olhos da fé, mas com a mente de um decifrador de códigos, buscando padrões, símbolos e mensagens que escapam a uma leitura superficial? Prepare-se, pois vamos iniciar uma jornada que pode transformar para sempre a sua percepção sobre o livro mais lido da história. Este não é um caminho de respostas fáceis, mas de perguntas profundas. Estamos prestes a mergulhar nos códigos secretos da Bíblia que nunca foram explicados. A Bíblia é frequentemente apresentada como um livro de regras, histórias e genealogias, um guia moral e espiritual, sem dúvida. Mas essa é apenas uma de suas muitas faces. Imagine-a não como um livro, mas como um edifício antigo com vários andares. No térreo, encontramos as histórias literais, Adão e Eva no jardim, a Arca de Noé, a jornada de Moisés. É o nível mais acessível, o que todos conhecem. Mas e se subirmos as escadas? Em cada andar, descobrimos uma nova camada de significado. Encontramos a linguagem da alma, onde cada personagem, cada lugar e cada evento se torna um símbolo de algo maior, um arquétipo que vive dentro de nós. O deserto não é apenas um lugar geográfico, mas um símbolo do vazio espiritual, da provação e da purificação. O Egito não é apenas uma nação antiga, mas a representação do materialismo e da escravidão aos nossos próprios desejos. A Terra Prometida não é só um pedaço de terra, mas um estado de consciência, de plenitude e de conexão espiritual. Essa é a linguagem simbólica, uma forma de comunicação que fala diretamente ao nosso subconsciente. As metáforas e alegorias não estão lá para confundir, mas para despertar. Elas são pontes entre o mundo visível e o invisível, entre o finito e o infinito. Quando Jesus ele fala em parábolas, ele não está simplificando uma mensagem. Ele está codificando uma verdade universal em uma história simples, permitindo que cada pessoa a compreenda no nível de profundidade que sua própria consciência permite. A Bíblia se torna, então, um espelho que não reflete apenas a história de um povo antigo, mas a jornada da alma humana, a nossa própria jornada de exílio e retorno, de escuridão e iluminação. Ao começarmos a olhar para a Bíblia com essa nova perspectiva, padrões surpreendentes começam a emergir, números, cores, animais e objetos se repetem com uma consistência que desafia a coincidência. O número 7, por exemplo, aparece centenas de vezes. 7 dias da criação, 7 selos no Apocalipse, 7 igrejas. O 7 simboliza a perfeição, a completude, o ciclo divino. E o número 40? 40 dias e 40 noites de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. O 40 representa um período de prova, de transformação, de preparação para algo novo. Não são apenas números, são chaves que destravam o significado mais profundo de uma passagem. Os símbolos também são onipresentes. A água, que pode representar tanto o caos primordial quanto a purificação e a vida espiritual. O fogo, que tanto destrói quanto purifica, simbolizando a presença divina e a paixão do Espírito. A serpente, um símbolo complexo que representa a tentação e o mal, mas também, em outras culturas e até em certos contextos bíblicos, a sabedoria e a cura. Pensemos na pomba, no cordeiro, na videira. Cada um desses elementos é uma peça de um grande quebra-cabeça simbólico. A repetição desses padrões não é um erro de edição, mas um design intencional. É uma forma de tecer uma rede de significados que conecta o Gênesis ao Apocalipse, mostrando que, embora escrito por diferentes autores em diferentes épocas, há um fio condutor, uma inteligência unificadora por trás de tudo. É como uma sinfonia, onde os mesmos temas musicais reaparecem em diferentes movimentos, criando uma obra coesa e cheia de significado. E essa linguagem simbólica não é exclusiva da Bíblia. Quando expandimos nosso olhar para além do texto sagrado e comparamos com as mitologias e tradições espirituais de outras civilizações antigas, algo fascinante acontece. Os mesmos padrões universais
se revelam. A história de um grande dilúvio, por exemplo, não está apenas no Gênesis. Ela ecoa em mitos sumérios, babilônicos, gregos e até em tradições indígenas das Américas. A ideia de uma árvore da vida, ou árvore do conhecimento, é encontrada no Egito, na Mesopotâmia e na mitologia nórdica. O herói que nasce de forma milagrosa, enfrenta o mal e traz a salvação, é um arquétipo presente em inúmeras culturas ao redor do mundo. O que isso significa? Significa que a Bíblia talvez não seja um texto isolado, mas parte de uma sabedoria ancestral e universal que a humanidade tem tentado expressar de diferentes formas ao longo dos milênios. É como se todas as culturas tivessem bebido da mesma fonte de verdade e a traduzido para sua própria linguagem simbólica. A Bíblia seria então a versão hebraico-cristã dessa grande narrativa cósmica. Essa percepção não diminui a sua importância. Pelo contrário, a enriquece. Ela nos mostra que as verdades contidas na Bíblia não são apenas para um povo ou uma religião, mas pertencem a toda a humanidade. São respostas para as perguntas fundamentais que todos nós nos fazemos, independentemente de nossa origem ou crença, de onde viemos, para onde vamos e qual é o nosso propósito aqui. Os códigos da Bíblia são, em essência, os códigos da própria consciência humana. Com essa compreensão, podemos nos aproximar dos textos mais enigmáticos da Bíblia, como os Salmos e as profecias. Não como previsões literais do futuro, mas como mapas da psique humana e do caminho espiritual. Um salmo que fala de inimigos e perseguições pode ser lido não como um relato histórico, mas como uma descrição da nossa luta interna contra nossos próprios medos, dúvidas e pensamentos negativos, nossas sombras interiores. As profecias de Daniel ou o livro do Apocalipse, com suas bestas, anjos e cataclismos, podem ser interpretados não como um roteiro para o fim do mundo, mas como uma poderosa alegoria da transformação da consciência. A queda da Babilônia pode simbolizar o colapso do nosso ego e do nosso apego ao mundo material. Um passo necessário para o nascimento de uma nova Jerusalém, um estado de paz interior e conexão divina. Essa leitura espiritual exige que deixemos de lado a necessidade de respostas concretas e abracemos o mistério. Exige que transformemos a leitura em uma forma de meditação, permitindo que os símbolos falem diretamente à nossa intuição, ao nosso coração. O objetivo não é mais entender a Bíblia com a mente racional, mas sentir a sua verdade em um nível mais profundo da nossa alma. É um convite para participar ativamente do texto, para encontrar nossas próprias histórias refletidas em suas passagens e para usar seus códigos como um guia para nossa própria jornada de autodescoberta e despertar espiritual. A mensagem oculta é que o reino dos céus não é um lugar distante no futuro, mas uma dimensão que existe dentro de nós, aqui e agora. É para explorar essa jornada que este canal foi criado. Bem-vindo aos Códigos Secretos Sagrados. Aqui não vamos oferecer dogmas ou respostas definitivas. Nosso propósito é fazer as perguntas certas. É mergulhar fundo nos mistérios, explorar as camadas simbólicas e decifrar a linguagem oculta não apenas da Bíblia, mas de todos os textos sagrados que moldaram a humanidade. Vamos investigar os números, os símbolos e os arquétipos. Vamos conectar os pontos entre diferentes tradições e descobrir os padrões universais que unem a todos. Este será um espaço para a reflexão profunda, para o questionamento e para a busca de uma compreensão mais elevada. Nossos vídeos terão uma abordagem cinematográfica e imersiva, criando uma atmosfera que te convida a pensar e a sentir. Se você, como nós, sente que há mais na vida do que aparenta, se você busca um conhecimento que transcende o superficial e se sente atraído pelo misterioso e pelo sagrado, então você encontrou o seu lugar. Este é apenas o começo da nossa expedição. A jornada de decifrar os códigos sagrados é, em última análise, a jornada para decifrar a nós mesmos. As Escrituras são um espelho, e ao olharmos para elas com novos olhos, não estamos apenas descobrindo segredos antigos, mas revelando as verdades escondidas em nossa própria alma. O que mais está oculto à vista de todos, esperando para ser descoberto? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Se esta busca ressoa com você, se você sentiu o chamado para explorar esses mistérios conosco, então eu te convido a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal, ative as notificações e curta este vídeo para que mais buscadores possam nos encontrar. Compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também se faz essas perguntas. Obrigado por iniciar esta jornada conosco. O mapa
está em nossas mãos. A exploração começa agora.